Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais abre o mês de dezembro já, né? Com aquele ânimo para levantar o seu domingo. Dê só uma olhada no que vem por aí. Dezembro Vermelho, a importância do sexo seguro e a luta mundial contra a AIDS. Você sabe o que é resiliência e os benefícios de desenvolver essa habilidade? Momento Unimed, você conhece o NAIS? Núcleo de Atenção Integral à Saúde. Veja também, mudar um hábito muda uma vida. E ainda, a receita de hoje é uma sobremesa, panacota com redução de abacaxi, imperdível. O Viva Mais acabou de começar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a importância do sexo seguro, em alusão ao Dezembro Vermelho, que é o mês de luta mundial contra a AIDS. Para mais detalhes, eu convido a médica de família e comunidade da Unimed Sergipe, doutora Adriana Arcângeles. Seja muito bem-vinda ao Viva Mais, muito bom dia. E eu já começo aí, doutora Adriana, perguntando, não afirmando, né? O sexo seguro, ele não tem idade, é para todas as idades, não é isso? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. Inicialmente, é isso. A gente tem que se cuidar em todas as idades, porque a doença, ela não pergunta qual é a idade da pessoa, né? Então, qualquer idade em que vai ter essa interação, esse namoro, é preciso ter, sim, cuidado, lembrar de usar a camisinha, né? Que é o principal método, né? Para poder evitar a contaminação pelo HIV. Certo. Por que eu estou falando isso? Porque já existem pesquisas aí, estudos, mostrando um alto índice de transmissão entre os idosos. Porque ainda existem aí alguns tabus, né? Achando que porque a pessoa já está mais velha, que ela não tem uma vida sexual, e isso não procede, né? Com certeza. Na verdade, quando o HIV foi descoberto, né? Existia muito o mito daquela coisa, a incidência era muito alta na população homossexual e esse mito, né, ele acabou se prolongando na sociedade e as pessoas hoje, o perfil é muito diferente, né? Hoje a gente tem o HIV presente nos casais e agora muito nos idosos, porque muitas vezes existe esse comportamento, né, de ter múltiplos parceiros, de ter tido múltiplos parceiras na vida, e sem o devido cuidado. E quando a pessoa está nessa idade, às vezes esquece um pouco, né, de se cuidar, né, nesse sentido. Então, é importante sim, né, que a população idosa use camisinha, né, quando for namorar, porque a doença ela está aí e não tem barreiras para a idade. É verdade. Vamos falar um pouquinho agora aí da transmissão. A gente sabe que uma das vias mais, né, é realmente pelo sexo, mas existem outras formas de transmissão também do vírus HIV. Sim, uma das formas, né, é a transmissão vertical, né, em que a mãe passa para o bebê, né, e isso pode acontecer no momento do parto, mas é mais comum isso acontecer durante a amamentação. Então, para mães que são HIV positivo, para que o bebê não pegue a doença, é importante que não haja amamentação, por mais que a amamentação seja importante, para esse público não é recomendado. E também tem a contaminação através dos perfurantes, né, dos acidentes de trabalho, muitas vezes, para quem é da área da saúde, mas, por exemplo, aqui não tem o devido cuidado, às vezes numa manicure, em que não é esterilizado, compartilhamento de objetos cortantes, perfuro-cortantes, tem os usuários, né, de drogas injetáveis, em que pode ter contaminação através de seringas reutilizáveis. Então, essas também são formas de contaminação. Verdade. E o que a gente sempre bate, né, a tecla que a gente sempre aí bate é a prevenção. Hoje em dia é muito mais vale você se prevenir do que você tratar, não é verdade? E é simples de se prevenir, né? É simples e ao mesmo tempo complicado porque é uma questão cultural, né? O uso do preservativo, para muitas pessoas, ele é desconfortável, ele é um fator, às vezes, de desconfiança, isso pode trazer alguns atritos dentro do casal, né? Numa relação de casal. Mas a gente precisa lembrar que é muito importante. O preservativo, né, tanto masculino como feminino, ele evita a gravidez, mas muita gente acaba pensando assim, eu não tenho problema em engravidar, ou então já tenho laqueadura, o meu marido ou meu parceiro já fez a vasectomia,
mas ele não evita apenas uma gravidez, evita as doenças, as infecções. As doenças sexualmente transmissíveis, exatamente. E hoje se usa muito mais o termo IST, né, que das infecções sexualmente transmissíveis, do que DST, né, Isso. Na verdade, muita gente conhece, né? Mas, enfim, é só uma questão de nomenclatura. É uma nomenclatura, isso mesmo. E lembrar que a transmissão do HIV, ele não se dá apenas pelo sexo de penetração, mas o sexo oral, ele também pode transmitir o HIV. Isso é importante, né? Porque muita gente desconhece aí essa informação. Doutora Adriana, a gente está falando aí de prevenção, né, o tempo todo, mas a gente sabe que já existem aí os soropositivos e que hoje a realidade é bastante diferente de décadas atrás, né? Graças a Deus. Sim, é importante lembrar que a partir do momento do diagnóstico é importante se fazer o tratamento, é importante fazer o acompanhamento e não abandonar. Muita gente faz o tratamento por um tempo e por estar com a doença, com a infecção, na verdade, sem a doença, com a infecção bem controlada, se descuida, né? Se descuida, não mantém o uso dos medicamentos. Em algum momento isso pode vir à tona e se transformar numa doença. Ter o HIV não significa ter AIDS, tá? É importante fazer essa separação. Sim. Tá? A AIDS já é a doença aflorada, né? Já são sintomas manifestados. A infecção pelo HIV, a pessoa pode estar infectada pelo HIV e ter uma vida normal. Ela só precisa ter o cuidado de não estar transmitindo o vírus para outras pessoas, mas a qualidade de vida dela, tomando os medicamentos adequados, ela vai ter uma vida normal, ela pode ter uma vida normal. Hoje a gente já consegue ofertar isso para as pessoas que têm o vírus. Isso é muito importante, porque essa parcela da população, né, os soropositivos, eles sofrem muito ainda preconceito e são rodeados de mitos e tabus que devem ser quebrados, né? A gente está aqui para ajudar e colaborar com isso. Então vamos falar um pouquinho sobre esses mitos ainda, né, que persistem. É isso, os mitos, né, das pessoas que convivem pelo medo de pegar o vírus, vamos dizer assim, só pela convivência. Ninguém pega o vírus do HIV pela convivência no ambiente de trabalho, por um abraço, por um beijo, né, enfim. Não é dessa forma que a gente vai pegar o vírus, ou correr o risco de pegar o vírus. Lembrar que o vírus está na corrente sanguínea, tá? Então, para a gente adquirir o vírus, algo da corrente sanguínea da pessoa infectada precisa entrar em contato com a nossa. Então, quando eu falo que a pessoa pode, por exemplo, pegar HIV através de um sexo oral, isso acontece se por acaso tiver alguma lesão em região de mucosa, né? Se a pessoa faz uma unha sem esterilizar um alicate, como é que isso pode pegar? Apenas se o alicate tiver tido contato, vamos dizer assim, com o sangue de uma pessoa contaminada, né? Então, só o contato, né, vamos dizer assim, sangue a sangue, é que vai fazer com que essa contaminação exista. Se você simplesmente, eu bebi num copo de uma pessoa que tinha HIV, não, é quase impossível, né? Você pegar, eu convivo, eu dormi com uma pessoa lado a lado, eu estive perto dela, gente, é muito diferente de coronavírus, é muito diferente. Ainda bem, né? Doutora Adriana, vamos falar um pouquinho da questão da rede de apoio que esses pacientes, né, que essas pessoas que têm o HIV, eles precisam, e hoje já existem bastante aí espalhadas pelo país. Tirando, claro, a família, que também é muito importante, mas existem redes de apoio, né? É importante, assim, a pessoa ter um suporte, né, médico, mas é importante também ela ter suporte psicológico, nutricional, enfim, de todos os profissionais, para que ela mantenha a saúde dela e a imunidade não seja diminuída, né, atingida por conta da infecção do vírus, né? Manter hábitos de vida saudáveis, atividade física, alimentação saudável, enfim, é muito importante. Doutora Adriana, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos lembrar aí do papel importantíssimo do SUS, que oferece, né, tanto a prevenção quanto o tratamento. Isso, no SUS, além da oferta do preservativo, né, que é como garantir de evitar a aquisição da infecção, né, o SUS ele proporciona o tratamento, né, onde as pessoas conseguem esse tratamento, que ele é 100% gratuito, um tratamento integral para os portadores de HIV, e todo o suporte multiprofissional também é oferecido pelo SUS. Ok, doutora Adriana, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Eu que agradeço, obrigada a você.
Ok. Desde o dia 1º de dezembro, o posto de coleta do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, UNAIS, está temporariamente fechado. Para realizar a coleta de exames laboratoriais, agora os beneficiários podem se dirigir para o Centro de Diagnósticos. Esta mudança atende à necessidade de melhor concentrar os serviços no mesmo espaço e evitar deslocamentos para a realização dos exames. O atendimento no posto de coleta do Centro de Diagnóstico acontece de segunda a sexta, das 6 da manhã às 3 da tarde e aos sábados, das 6 às 10 da manhã. O Centro de Diagnósticos fica localizado à Rua Campo do Brito, número 1036, no bairro São José. Mais informações, ligue 2107-5700. No próximo bloco, conheça o que o NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe, oferece aos usuários do plano. E mais, já pensou em mudar um hábito para ter mais qualidade de vida? Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Estamos de volta e agora você confere os serviços do NAIS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe. Olá, o meu nome é Viviane, eu sou enfermeira da Unimed Sergipe e hoje eu vim aqui falar um pouco para vocês sobre o NAIS. O que é o NAIS? O NAIS é um Núcleo de Atenção Integral à Saúde que, como o seu próprio nome já diz, todo cliente Unimed que busca a nossa unidade, ele tem como uma das garantias esse atendimento integral. Uma equipe multidisciplinar composta por enfermeiro, médico, nutricionista, psicólogo, vai estar fazendo todo o acompanhamento em saúde desse paciente nas suas esferas, garantindo com que ele tenha uma qualidade na assistência que seja adequada, respeitando sempre as suas individualidades, as particularidades da sua etapa de vida, da sua faixa etária, já que aqui nós fazemos o acompanhamento desde a primeira infância até a maioridade, sempre no sentido de quê? De promover saúde e de prevenir riscos. Porque nós aqui do NAIS entendemos que o cuidado ele deve ocorrer além do consultório médico. O cuidado ele deve se estender também no domicílio desse paciente, deve se estender nas suas relações com a família. De que forma? Buscando sempre estar empoderando esse paciente, dando a ele o que ele necessita para que ele venha ter um autocuidado ideal, um autocuidado adequado. Aqui no NAIS, o cliente Unimed ele tem acesso a uma gama de serviços que se comunicam entre si e que garantem que, além dessa integralidade, esse atendimento ele seja contínuo. Ou seja, nós temos um núcleo de feridas que faz o acompanhamento de pacientes que tenham lesões crônicas, que precisem vir fazer curativos mais complexos até a retirada de pontos, por exemplo. Esse paciente que chega no nosso núcleo de feridas, que é um paciente que vem a ser, por acaso, um paciente diabético, ele é referenciado para o nosso programa de gerenciamento de crônicos, que é o programa Viver Bem, que faz o telemonitoramento de pacientes que tenham essa condição. Então é garantido com que esse cuidado ocorra da melhor maneira possível e utilizando todos os serviços que o cliente possa desfrutar na nossa unidade. O programa Viver Bem faz o acompanhamento de todos os clientes Unimed que tenham hipertensão, que tenham diabetes, que sofram com obesidade, e esse monitoramento, esse acompanhamento que é feito através do telemonitoramento, do monitoramento em saúde, é muito importante no sentido de dar confiança a esse paciente, que a equipe vai estar realmente olhando para as suas necessidades em saúde. Além do monitoramento, o paciente que ele
é captado pelo programa Viver Bem. Ele tem uma garantia de orientação no acesso à rede de serviços da Unimed, como atendimento com os especialistas aqui no nosso núcleo. Falando em especialistas, contamos também com as nossas especialidades médicas, que vão desde cardiologistas, ginecologistas, endocrinologistas, psiquiatras, reumatologistas, em que o cliente, quando busca a nossa unidade, ele tem atendimento médico especializado, além de contar com o atendimento do médico de família e comunidade, que é realizado pelo Unimed Pleno. Além de todos esses serviços aqui, nós também contamos com um ambulatório de medicações, ou seja, todo paciente Unimed que necessite da administração de medicamentos por uma equipe de saúde pode estar procurando a nossa unidade, em que uma equipe qualificada vai estar fazendo todo o seu acompanhamento e dando sempre uma retaguarda e passando sempre uma confiança de que profissionais qualificados estão olhando para o seu cuidado. Sendo assim, fica aqui o meu convite para vocês que quiserem conhecer o NAS. Nós ficamos na Avenida Anísio Azevedo. Durante a semana podem nos visitar, que estaremos lá de braços abertos para atender você, acolher as suas necessidades e lhe dar um atendimento que é muito diferente. E o principal, é através desse acolhimento que vocês vão conseguir comprovar esse sentido de cuidado integral, de cuidado contínuo, de cuidado em que nosso foco é você, é o nosso cliente. O NAS fica localizado à Rua Anísio Azevedo, número 639, no bairro Salgado Filho. Mais informações, ligue 2107 6725. E agora vamos de mudança de hábitos. Olá, meu nome é Thalita, eu sou fisioterapeuta e eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história com o violão. Eu fiz aula de violão dos 8 aos 10 anos de idade e toquei até os 12 anos. E a partir dos 12 eu fui estabelecendo outras prioridades e aí o violão ele foi ficando de canto, né? Chegando ao ponto de eu de fato esquecer que tinha o violão e que sabia tocar alguma coisa no violão, né? Até um dado momento da minha vida, há cerca de uns 2 anos, em que eu me vi mergulhada numa rotina extremamente estressante com trabalho, estudo, questões relacionadas à rotina da família, com muitos projetos ao mesmo tempo, e eu percebi que eu estava naquele momento precisando frear-me, né? Abandonar hábitos ruins, hábitos que estavam me fazendo mal e que eu tinha adquirido no decorrer da caminhada, né? E adquirir novos hábitos. E aí foi quando eu olhei para o lado e percebi que eu tinha o violão, um hábito que me fazia muito bem na infância, que eu me sentia bem, que me sentia com as energias renovadas, que aumentava a questão do círculo social, que me favoreceu conhecer novas pessoas, novas possibilidades, desenvolver habilidades. E aí eu disse, não, então eu vou retomar a tocar violão. Nesse ano, que foi um ano atípico, né, um ano de muitas incertezas, inseguranças, né, de muita labilidade emocional, principalmente por ser profissional de saúde e atuar na linha de frente, né, na pandemia Covid-19, o violão para mim foi peça fundamental, né, tanto no ambiente hospitalar no qual eu trabalho, né, com os projetos como o Corredor da Vitória, em que a gente canta para os pacientes e festeja a alta do paciente, foi possível, né, perceber que a gente toca o outro de uma forma diferente com a música, né, diferente do que é com a técnica. Não que com a técnica a gente não consiga, né, a técnica do profissional, enfim, tocar a alma, toca sim, mas a música ela vai mais além, né, com o violão ele foi mais além, né, e falando de Thalita em casa, o violão para mim foi válvula de escape em muitos momentos, né? Nos momentos que eu precisava de renovação de energia, de concentrar minhas energias, né? De estabelecer um equilíbrio, o violão foi peça fundamental. Então, um conselho para vocês é se permitam desenvolver novas habilidades, colocar novos hábitos na rotina, com uma coisa é certa, incluindo a música, vocês não vão se arrepender.
mude um hábito, você também. Mudar um hábito muda uma vida. A seguir, os benefícios de aprender a desenvolver a resiliência. E ainda, a receita de hoje é uma sobremesa de dar água na boca. Panacota com redução de abacaxi. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. A aquisição de produtos e serviços de qualidade é componente essencial para o atendimento do cliente. A qualidade e valores contratados impactam diretamente na disposição do produto final. Por isso, a seleção e acompanhamento de fornecedores, bem como a negociação, são essenciais. Faz bem para o planeta, para a economia e para o desenvolvimento local. Equilíbrio para a sustentabilidade. Esse é o plano. Estamos de volta e agora você acompanha com quem entende do assunto quais as vantagens de desenvolver a resiliência para a sua vida. O que é resiliência? Resiliência é a nossa capacidade de poder lidar com pressões, situações estressantes, situações que nos deixem ansiosos, preocupados, tensos, situações difíceis. Porém, a nossa capacidade de lidar com essas situações sem nos desestabilizar, sem nos desesperar, sem nos deixar tomar por emoções negativas, pela falta de esperança e de confiança. E por que resiliência é algo importante? Por que é necessário nós aprendermos a ser resilientes? Porque num momento de vida como esse que estamos passando, um ano tão atípico, com tantos acontecimentos diferentes e novos, é importante que a gente consiga se autoconhecer. Então, que eu saiba entender o que me estressa, o que me deixa, me faz ter dificuldade de lidar, quais são meus maiores obstáculos, como é que eu costumo lidar, reagir em situações estressantes, para daí eu conseguir entender quais são os recursos de enfrentamento que eu vou desenvolver para lidar com essas situações. Então, a partir do momento que eu sei o que pode me desestabilizar, como é que eu fico nessas situações muito estressantes, né? Como é que eu reagi esse ano a maior parte do tempo? Então, é muito importante saber como é que a gente lida com experiências ruins para que a gente entenda como a gente pode lidar de um modo mais saudável. Às vezes a gente faz isso sozinho, às vezes a gente precisa de auxílio para isso. Além de eu me conhecer, o que eu posso fazer para me ajudar a lidar, né, com situações difíceis, a ser resiliente? Eu posso saber controlar meus impulsos. Então, se eu costumo reagir com raiva, eu preciso aprender e pensar previamente em formas de liberar essa raiva. Então, eu não vou poder estar liberando essa raiva me estressando com os outros, gritando, sendo grosseiro, sendo violento. Então eu preciso pensar em outros modos de liberar essa raiva, por exemplo. Então eu posso pensar em escrever sobre, em utilizar gelo, alguma sensação térmica, em utilizar bolinhas anti-estresse, em fazer atividade física, em conversar sobre o assunto, em parar, respirar e não querer resolver a situação naquele momento. Posso pensar em vários modos saudáveis de lidar com aquilo. O que mais eu posso aprender, né? Sendo resiliente, eu posso aprender a ter flexibilidade para lidar com mudanças. Então, eu preciso saber que é importante eu saber me adaptar a mudanças. Nesse momento, todos nós precisamos nos adaptar a todas essas mudanças que aconteceram, que foram indesejadas e não programadas, mas que nos ensinaram coisas. Então, a resiliência também é a nossa capacidade de aprender apesar de uma situação difícil. A gente também precisa lembrar de acreditar, né? Ter esperança no futuro, em que as coisas vão melhorar. A gente precisa se comprometer conosco e com os outros, ter paciência com o nosso processo, com o do outro, prestar atenção a isso, estar aberto a melhorar, a agir de modo mais favorável, mais saudável. E também ressignificar as experiências. Então, olhar para uma experiência negativa, prestando atenção no que ela teve também de positivo, o que ela teve de ensinamento, né? O que eu posso tirar de lição daquela experiência negativa. Então, essa é a importância de nós sermos resilientes. É isso aí, vamos tentar colocar em prática algo que só vai acrescentar na nossa vida, né?
A Unimed Sergipe segue com as inscrições abertas para o processo seletivo de novos médicos cooperados até o dia 29 de dezembro. Ao todo, são oferecidas 390 vagas em 44 especialidades e 23 áreas de atuação em todas as unidades próprias da operadora de saúde. Os interessados em participar do processo seletivo podem efetuar a inscrição por e-mail cop@unimedse.cop.br ou presencialmente na Coordenação de Cooperados, localizada na sede administrativa da Unimed Sergipe, Rua Socorro, número 100, bairro São José, sala 17. Confira todas as informações e vantagens de fazer parte da maior cooperativa médica do estado no site exclusivo www.unimedse.cop.br/novos cooperados. E agora vamos à receita da semana. Olá, bom dia. A receita de hoje é uma panacota com redução de abacaxi e é uma receita super fácil, é uma sugestão da Delícias do Chefe. Papel e caneta na mão para anotar os ingredientes. Um abacaxi cortado em cubos, 12 gramas de gelatina sem sabor, 40 ml de água, 300 ml de leite de coco, 420 ml de creme de leite fresco e 240 gramas de açúcar. Agora que vocês já conhecem os ingredientes, vamos ao primeiro passo, que é hidratar a gelatina. Coloca a gelatina e a água. Agora vamos dar sequência à receita, colocando na panela os outros ingredientes. Vamos botar o creme de leite, o leite de coco e o açúcar. Gente, o açúcar, vamos reservar 100 gramas para fazer a calda de abacaxi. Aí vamos levar ao fogo até levantar fervura. Levantou fervura, pode desligar. O segredo é deixar esfriar um pouquinho para a gente poder botar a gelatina, para ela adquirir consistência da nossa panacota. Agora vamos acrescentar a gelatina e misturar. Gente, só para lembrar, a gente só vai adicionar a gelatina com o fogo desligado e o creme já um pouco frio. Depois desse processo, vamos porcionar. Você pode fazer porções menores individuais ou tamanhos maiores para a família. Percebam que eu deixei um espaço porque ainda vamos acrescentar o abacaxi. Vamos levar à geladeira por aproximadamente 3 horas. Enquanto isso, vamos fazer nossa calda de abacaxi. Em um liquidificador, vamos colocar o abacaxi em pedaços e bate. Depois que bater, vamos botar na frigideira o abacaxi e jogar o açúcar por cima. Vai dar uma leve mexida. A gente vai mexer até ele reduzir bem e ficar assim, ó, na consistência dourada. Depois de dourado e atingir a consistência firme, a gente vai retirar do fogo e botar na nossa panacota. Para finalizar, se quiser, podemos usar raspas de coco. Bom, gente, nossa panacota está pronta. Lembrando que é uma receita italiana. Outras sugestões você pode encontrar lá no Instagram, Delícias do Chefe. Até a próxima! Delícia, viu? Já fica aí a dica para a sobremesa de hoje. E o Viva Mais fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo tem entrevista, dicas práticas para a sua saúde, receitinha saudável e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus.